if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes. E aí galera, eu sou o Marcos. E eu sou a Fabi. E nós somos do canal Os Imigrantes. É isso aí, pessoal, a gente faz aí pra vocês não esquecer, tá bom? A gente sabe que vocês já sabem já, mas a gente quer manter o costume. Pessoal, hoje vamos fazer um estilo de vídeo um pouquinho diferente. Estamos tentando mudar nosso cenário, estamos tentando fazer um cenário na realidade, né? Estamos tentando, não é nem mudar, tentando fazer um cenário. Estamos aqui na nossa mesinha, na minha mesinha de estudo, onde eu tento estudar. E hoje vamos fazer um estilo diferente, um podcast. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito especial. Quem é a entrevistada de hoje, Fá? Sou eu. Hoje eu vou entrevistar a Fá. E É já isso aí, vai pessoal. nos comentários se vocês gostaram desse estilo, se vocês querem mais, o que vocês É acharam. isso mesmo, pessoal. Só que antes a gente vai pedir pra vocês, se inscreve no canal aí, ajuda a gente, dá um like pra gente aí, isso ajuda muito a gente, tá bom, pessoal? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, comente aí embaixo o que você achou do vídeo, o que você quer ver de novo nos vídeos, tá bom, pessoal? Só pra relembrar uma coisa muito importante pra vocês: viajar barato, viajar com segurança, viajar com... Esmeralda Turismo. É isso mesmo, pessoal, a gente insiste em dizer pra vocês, nós indicamos porque foi indicado pra gente e foi bom pra gente. Se foi bom pra gente, a gente quer passar pra vocês também, tá bom, pessoal? Só que detalhe, a Esmeralda Turismo não faz vídeos, não faz viagens somente pra fora, não. Dentro do Brasil e pra qualquer lugar do mundo que você quiser ir, é com a Esmeralda Turismo, tá bom, pessoal? Chega de enrolação, vamos lá pro vídeo. Qual é o vídeo de hoje, Fá? A gente vai falar sobre o que, Fá? Meu trabalho em Portugal. É isso Como aí, vocês pessoal. viram na capa já, né? Mas antes eu quero dar um entre aspas aqui, porque assim, pessoal, muitas pessoas, a gente faz alguns vídeos, né, e surgem comentários, e eu às vezes gosto de falar aqui sobre os comentários que teve no vídeo, a faca não deixa, mas é assim, pessoal, muita gente, quando a gente fala um pouquinho da realidade aqui de Portugal, eu não sei se a pessoa, ela tá com tanta vontade de vir pra cá, que ela não quer aceitar quando a gente fala a realidade. Sim. Elas aceitam mais assim quando você fala assim: aqui é maravilhoso, aqui é gostoso, aqui é tudo de bom, aqui é tudo perfeitinho. Aí a pessoa gosta do vídeo. Quando você começa a mostrar que aqui tem passeio, que você vai conseguir passear, que você vai conseguir comprar carro financiado, comprar celular, aquelas coisas que tem muito por aí, vocês sabem, né? Então as pessoas gostam. Quando você começa a falar um pouquinho da realidade do lugar, muita gente não gosta. Muitos portugueses se sentem ofendidos, mas a gente não está criticando o lugar de vocês. A gente está passando, como a gente fala, o nosso canal é para passar a nossa realidade. A nossa realidade muitas vezes não é a realidade de outros. Tem outros imigrantes com uma realidade totalmente diferente da gente, tanto melhor quanto pior, né? É só para relembrar as pessoas aí. Seria uma coisa que não precisaria relembrar, não precisaria, porque as pessoas tinham que ter um pouco dessa noção, mas não tem. Então, pessoal, vamos começar assim. Fá, vou fazer a pergunta para você agora. Foi fácil você arrumar o serviço? Não foi fácil, gente. Não foi fácil. Foram 5 meses, de 5 para 6, desempregada. Desempregada. Mas não falam que aqui é o paraíso do trabalho? Que é só chegar e trabalhar? Falam, mas gente, eu entreguei currículo em todos os lugares que vocês podem imaginar. No início a gente foi mais assim, escolhendo Um pouquinho, o trabalho, né? né? Porque eu sei que muitos criticam, você não pode escolher, mas sim, gente, eu tava querendo escolher porque a gente sabe, vocês que acompanham a gente desde o início sabem que a gente queria ter um tempo a mais ali em família, né? Sim. E não em horários diferentes. Então, eu no início escolhi e não consegui, e depois entreguei igual uma metralhadora pra tudo quanto é lado. Sim, e sim. não consegui também. Só que detalhe, vamos lá dizer, muita gente fala assim: imigrante não pode escolher trabalho. Só que detalhe, eu estava trabalhando e manter na casa. Então não tinha por que a Fá não escolher um trabalho. Você está entendendo? Eu acho uma coisa muito errada a pessoa falar assim: eu vou chegar e vou fazer o que tiver. Qualquer tipo de trabalho. Será que você vai aguentar? Será que vai? Não é somente o trabalho braçal, o trabalho físico, tem também o psicológico, pessoal. O psicológico na minha opinião, o que mais afeta no trabalho. A minha opinião. Tá bom? Então é assim, muita gente fala assim: é só vir pra cá que vai arrumar serviço fácil. Não é bem assim, pessoal. Existem inúmeras circunstâncias que vai impedir esse agilizamento de trabalho, arrumar trabalho.
certo? Muitas vezes pode ser documento às vezes que não é, muitas vezes não é por lei, mas a empresa adotou aquilo lá e ela acha que tem que ser daquele jeito, está entendendo? Só se a empresa estiver precisando muito mesmo para contratar facilmente, certo? E o que a gente quer dizer, que eu acho que muitos não falam, que depende da cidade, depende do local onde você está também, que vai depender do emprego. Tive promessa de trabalho. Várias, né? Não foi Várias promessas. Pessoas assim que, olha, eu vou te chamar, logo vou entrar em contato e não entrou em contato. Chegou um momento que eu tava achando, falei, Marcos, liga no meu celular, porque eu tô achando que o meu celular tá com algum problema. E o Marcos ligava e eu fazia, lembra? Sim. Por várias vezes, Marcos, liga no meu celular. E, gente, tava normal no celular. E pessoas que davam certezas, de praticamente certeza. Chegava e falava assim, ó, é praticamente certeza que segunda-feira ou amanhã eu ligo pra você. Eu tô precisando. Era assim, né? Eu tô precisando. Então, pessoal, isso não é um relato somente nosso, tá? Isso não é um relato somente nosso. Conhecemos pessoalmente brasileiras, né? Que aqui é um pouco da parte da mulher, tá um pouquinho mais difícil de arrumar serviço. Sim. Do homem também, tá? Temos relato aqui de pessoas que estão aqui, não estão conseguindo serviço. E a Fá foi uma das pessoas que demorou um pouquinho para ter serviço. Ela estava escolhendo assim, a gente estava escolhendo um serviço, mas teve pessoas que a gente conheceu pessoalmente, não conseguiu o serviço, ficou aqui algum tempo, né? Foi um tempo sem serviço. Outras pessoas nos contataram pelo Instagram falando que estavam aqui em Bragança, que eu falo, não estava conseguindo. E se você pesquisar um pouquinho, você vai ver também no YouTube bastante mulheres fazendo vídeo falando que não estavam conseguindo trabalho, que estava um pouco difícil de arrumar trabalho, tá? Só que detalhe, pessoal, vocês vão entender também que a gente já vai chegar no detalhe da Fá falando sobre o serviço dela. A gente quer só abrir um pouco a área. No caso, assim, pessoal, a gente do Brasil é muito acostumado a trabalhar os horários normal, segunda a sexta, sábado e domingo tem uma folga. Ou segunda a sábado e domingo tem uma folga, né? E aqui já muitas vezes não é assim. Aqui é um desejo, é um serviço dos sonhos, você conseguir um serviço de trabalhar de segunda a sexta e folgar sábado e domingo, né? E muitas vezes você vai ter que trabalhar em turnos rotativos. Vai trabalhar uma semana na parte da manhã, uma semana na parte da noite. Sim. Tá entendendo? Então tudo isso aí vai variar muito. E tudo isso influencia, pessoal, principalmente no casamento. Sim. Né? No casamento, na parte familiar, junto com seus filhos. Entendeu? E é isso que a gente quer dizer para vocês, assim, que quem está querendo... Eu não falo somente vir em Portugal, pessoal, eu falo no geral, quem quer emigrar no geral, tem que colocar muito isso na balança, certo? E muitas vezes você vai ver vídeo das pessoas na internet de falar assim, você é imigrante, não pode escolher serviço, tem que fazer o que tiver. Você pode ter certeza que muitas vezes essas pessoas já chegaram a conseguir um serviço bom, está entendendo? Muitas vezes quem faz vídeo na internet, muitas vezes, não falando que é geral, não estou falando que é regra, mas são pessoas que já pegaram um serviço bom, ou pegaram um serviço ruim ali ou outro, aí eles começam a criticar aquelas pessoas que estão, muitas vezes desabafam na internet, falam de um serviço ruim, falam uma coisa ruim que passou, está entendendo? Mas a gente está aqui para passar a realidade para vocês. A gente está aqui para falar que realmente facilidade não existe em lugar nenhum. No Brasil as coisas não é fácil, fora do Brasil também não é fácil, certo? Então a gente está aqui para dizer um pouco disso, um pouco da realidade. Mas vamos lá, né, Fá? Vamos falar um pouquinho sobre o serviço da Fá. Você está trabalhando no que hoje, Fá? Alguns, quem acompanha a gente há mais tempo, já sabe do que se trabalha, né? Mas fala pra gente também no que. Quem está chegando agora, gente, meu trabalho é em restauração, que aqui é restaurante. Exatamente. Trabalho no restaurante. Certo. Você trabalha, qual é a sua carga horária no restaurante? É o dia inteiro? É à noite? É à tarde? De manhã? Como que é? Não. Eu trabalho como part-time. Eu entro às 10h30 da manhã e vou até às 3 horas da tarde. É esse período de trabalho. E o legal é que às vezes... É assim, pessoal, vou ser sincero. Quando tem que falar, a gente tem que falar mesmo. Os patrões da Fá são fora do comum, não são patrões. É algo assim, não somente aqui em Portugal, mas na onde a gente morou, né? Todo lugar que a gente morou, a gente não viu pessoas como eles, né? Que a Fá já tá lá há quantos meses? Está 5 meses, né? Tô há 5 meses. Indo para 6 agora, né? Indo para 6. A Fá está indo para 6 meses lá. São pessoas extraordinárias para ajudar e como patrões mesmo, sabe, pessoal? É isso que a gente pensa, a gente vê, muita gente vê eles ajudando e a gente fica, com a experiência que a gente tem, algumas coisas que a gente passou, a gente fica até com medo assim, fala, nossa, vou querer alguma coisa, mas não. Ajuda muito. Não pede nada em troca, né? Só vou falar uma coisa, para quem acompanhou a nossa mudança, eles que disponibilizaram uma carrinha para poder nos ajudar com a mudança.
Vieram ajudar, né? Alguns dos patrões já falam, vieram ajudar a gente na mudança. A mudança que a gente não sabe o que seria se eles não ajudassem. Exatamente. E eu vou deixar pra você fazer mais pergunta, porque senão a gente vai começar a falar sobre todo o vídeo, os lados bons de trabalhar no restaurante. E detalhe, pessoal, por que a gente fala isso? Porque eu já passei por isso, tá? Eu já recebi ajuda e depois meio que foi cobrado essa ajuda. E eu tenho um pensamento comigo, se você ajuda, a ajuda já fala, é ajuda. Se você cobra ajuda, não foi uma ajuda, foi a pessoa trabalhou pra você, vamos dizer assim. Eu trabalhei pra você e agora vou cobrar. Sim. E isso pra mim não é ajuda, certo? A ajuda, você me ajuda e quando eu puder, se tudo se encaminhar, eu vou te ajudar também. E não você vai cobrar uma ajuda. Se você me ajudar, eu vou cobrar você é obrigado a me ajudar depois. Isso não é ajuda, né? Mas vamos lá, pessoal. E aí, Fá, como que é o seu serviço? É difícil, um serviço pesado? Você faz o que no seu serviço? Primeiro, eu vou falar uma coisa que, assim, sabe aquele ditado, não gosto pra cima porque cai na cara, né? Não sei se eu posso usar esse termo, mas, gente, o que eu falava, Marcos? Eu não quero trabalhar. Se me oferecerem um trabalho em tal lugar, eu não quero trabalhar em restaurante. Não foi? Foi. Eu falava, olha, o lugar que eu menos quero trabalhar é restaurante. E, gente, quando vieram me oferecer, não foi por currículo, não. Ele não fez a pergunta, mas eu já vou dizer não, aqui. já vai. Já vou falando. Não foi por currículo, foi por indicação de uma pessoa que trabalha na escola, que sabia que eu estava à procura de um trabalho. E ela sabia que ela tinha uma amiga que estava precisando de alguém para trabalhar no restaurante. E aí tudo se encaixou. Quando ela veio falar pra mim, arrumei um serviço pra você, me encontra tal dia, tal horário, na frente do restaurante tal. Daí eu fiquei, mas pra onde que é pra trabalhar? Ela, no restaurante. Eu falei, falei, Marcos, eu só vou, porque vai ficar muito estranho de eu dizer, gente, eu vou falar a verdade pra vocês, é verdade isso daí. E eu falei, Marcos, eu só vou pra não fazer uma desfeita, mas assim, eu não quero trabalhar em restaurante, eu não quero, porque eu trabalhei quando eu tinha meus 16 anos e foi no Brasil, minha experiência não foi boa. E aí eu fiquei traumatizada, e aí eu cheguei lá, a hora que eu conversei com a dona do estabelecimento, já marcamos um horário, um dia pra mim começar, eu falei, seja o que Deus quiser, porque... Gente, eu tinha promessa de serviço e até hoje eu não fui chamada. Só um detalhe, deixa eu só dar uma entrada aqui. A gente combinou da gente não aceitar, né? Foi. A gente ficou assim, não vai aceitar não, porque é só um part-time, a gente não quer, a gente quer um período inteiro, né? Mas eu acredito que foi por Deus que daí a Fá falou assim, não, vamos aceitar, enquanto não aparecer outro serviço, vamos aceitar isso aí. Sim. E a Fá tá assim, indo para 6 meses lá. Aquelas promessas de serviço, igual a gente falou, pessoas que falavam assim, não, é certeza que eu vou te chamar tal dia, sabe? Até hoje não fui chamado. Só que detalhe, aí no meu primeiro dia, gente, foi um terror, foi assim, uma correria total e tudo. Tipo, o primeiro dia, eu não sei porquê, mas eu cheguei em casa e eu chorei, porque eu pensei, eu não queria trabalhar no restaurante. Só que aí no segundo dia que eu fui, foi melhor do que o primeiro. E no terceiro dia que eu fui, foi melhor do que os outros. E conforme eu fui indo, eu fui gostando e foi bom. E eu vi que os clientes, como a dona disse, são fixos. São pessoas, assim, muito educadas, os clientes, né? E faz tem um ou outro, né? Um ou outro, mas assim, como faz lugar. muitos anos que ela tá com esse restaurante. Faz, tipo, 35 anos que ela tem, né? Eles têm esse restaurante. E, enfim, aí a gente começou a brincar mais, sempre chegava e falava alguma coisa, né, pro Marcos sobre as brincadeiras e tal. E você vai criando um ambiente gostoso ali no trabalho. E, então, graças a Deus, gente, Aí eu cheguei nela e perguntei, vocês estão gostando do meu trabalho? Ela, tamo sim. E aí eu disse pra ela, olha... Eu falei pra senhora que se alguém me oferecesse, porque eu entrei falando isso pra ela, que se alguém me oferecesse, eu ia ficar, mas se alguém me oferecesse uma outra oferta de trabalho em período integral, né, eu iria sair. E aí eu cheguei já falando pra ela, olha, eu também gostei, eu quero que a senhora saiba que mesmo que alguém me ofereça, eu não vou sair. Sim. Falei pra ela. E deixa eu dar um testemunho pra vocês, pessoal. Eu aqui em Portugal...
eu peguei, agora não estou lembrado de quantos serviços eu já passei, deixa eu ver se foi 1, 2, 3, na faixa uns 4 serviços que eu já passei, tá? Já passei no serviço lá em Évora, como eu disse, daí eu mudei de Évora, tudo. E eu vou ser sincero, pessoal, não foi em todos os serviços que foi muito agradável no sentido de ser tratado de uma maneira assim digna, posso dizer assim, uma maneira como a gente é acostumado. Pessoal, é meio difícil para mim falar. Vou fazer 35 anos, né? Vamos dizer assim, 34 anos de Brasil, posso dizer assim, 33, né? Que eu completei 34 anos aqui em Portugal. Em 33 anos de Brasil, eu nunca vivenciei algumas coisas que eu estou vivenciando aqui. E eu peço desculpa por falar, mas a realidade é essa, não muito boas, tá? Como o tratamento, a maneira de ser tratado, a parte de respeito, tá? Eu vou ser sincero, para quem quer sair fora do Brasil, entenda isso. Eu ouvi muitas pessoas falando que a gente vira patriota depois que a gente sai do nosso país. Tem tudo a ver com o que a Fá está falando, tá? Depois vocês vão entender. A gente vira patriota quando a gente sai do nosso país, a gente começa a enxergar. O nosso país tem muitos defeitos, muitos defeitos. Eu sou caminhoneiro, como alguns sabem. Eu já trabalhei com caminhão, já viajei a alguns lugares do Brasil. Já fui para Feira de Santana, Bahia, já fui para Recife, lá para cima, lá, já voltei para Curitiba, já voltei para Santa Catarina, desci para o outro lado, né? Então, eu já passei para Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, só para vocês entenderem. E todo lugar que a gente passou, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. E aqui eu presenciei, pessoal, uma coisa muito ruim. Eu vou ser sincero, acho que não gostaria que eu falasse isso, mas eu vou falar. Não, eu queria até que você fizesse um vídeo. Eu vou falar, disso, mas eu não falar tudo. Não vou falar tudo. Mas assim, pessoal, uma coisa que eu quero falar que aqui eu senti um pouco com algumas pessoas. A generalizar, certo? Se uma pessoa faz errado, eles falam que foi o país todo. Como eu disse, eu cheguei num lugar para procurar emprego e falaram assim, não contrato mais brasileiro, que o brasileiro fez coisa errada. Eu não estou falando isso do povo português, pessoal, não é uma pessoa ou outra. Porque a maioria dos portugueses que a gente conheceu aqui são pessoas maravilhosas. Mas o que a gente quer dizer assim, que vai encontrar isso, vai encontrar coisas diferentes. Praticamente como se fosse um preconceito só porque você não é da mesma nacionalidade deles, né? Mas o que eu quero dizer assim, entrando nesse conceito, tudo que eu estou falando, por que eu estou falando isso? Porque por eu passar por isso, antes da Fá arrumar serviço, eu já até falei para ela, eu orei muito para Deus, pessoal, mas todo dia de oração, eu pedia, Pai, que seja feita a sua vontade. Quando for da sua vontade da Fá arrumar um serviço, que seja um serviço bom, que seja patrões bons, os patrões dela sejam pessoas boas, que tratem bem ela. Então eu falei tudo isso que eu falei agora, sabe, do que eu passei, do que eu venho passando, do que eu já passei aqui em Portugal. Por quê? Porque eu orei para minha esposa ter um serviço bom, porque ela não viesse passar pelo que eu passei. Então o testemunho que eu estou dando para vocês, porque Deus ouviu a minha oração. E Deus colocou a Fá nos patrões que a gente não queria aceitar, né, Fá? Para começar, a gente não queria aceitar aquele serviço. E os patrões da Fá são fantásticos, pessoal. São pessoas inacreditáveis. Aí eu falo, eu passei por coisas aqui que nunca imaginei passar no Brasil, nunca vi alguém passando no Brasil. E os patrões da Fá é realmente a mesma coisa. Os patrões da Fá são pessoas assim, o jeito que eles cuidam da Fá, não é somente da Fá. Gente, o Marcos vai lá comprar sobremesa às vezes e eles não compram. O Marcos vai lá comprar refrigerante, eles não aceitam. Eles não aceitam receber. Até meio que não vou muito lá por causa disso, porque eles não aceitam receber. Sim. O jeito que eles tratam as nossas filhas é fora do comum, sabe? Eles tratam como se fosse neta deles, num carinho, num amor, sabe? E a gente fica, eu fiquei assim, eu preciso falar isso porque eu fiquei assim, sabe, desnorteado. Eu creio que Deus, para mostrar, para que a gente não venha ter aquele pensamento que muitos têm. Ah não, todos os portugueses são assim. Como muitos têm esse pensamento de nós brasileiros ou de qualquer outra nação. Por ver um fazendo algo de errado, pensa que é a nação inteira, pensa que todos aqueles são desse jeito. E para que isso não criasse no meu coração, Deus colocou no nosso caminho pessoas maravilhosas. Não somente os patrões da Fá, mas muitas outras pessoas que a gente vem conhecendo. Eu venho conhecendo pessoas em serviços que eu estou fazendo, no serviço que eu passo, desculpa pessoal, minha garganta é meio ruim. Nos trabalhos que eu passo, nas empresas que eu passo, eu conheço funcionários ali que são pessoas extraordinárias, portugueses sim, não somente portugueses, mas brasileiros, africanos, são pessoas extraordinárias. Então eu sempre vou falar isso, pessoal, para a pessoa ser boa, não depende de nação, não depende de nada, depende do coração da pessoa, certo? Depende do coração da pessoa. Mas pessoal, a gente já está terminando o vídeo, eu vou fazer uma última pergunta para a Fá. E como está sendo o seu serviço lá, Fá? Como está sendo?
basicamente, resume pra gente assim, o que você faz lá? Você serve mesas, certo? Eu sirvo mesas, a gente, depois que as pessoas saem, a gente tira a mesa. Lá é um menu bem simples, é padrão, então não existe o menu, né? Você chega lá, você oferece a sopa, que todo mundo de lei é uma sopa, é o pãozinho que você não pode esquecer na mesa, e aí tem a bebida que a pessoa escolhe, então prato do dia, depois uma sobremesa, um cafezinho, que aqui é assim. É tudo incluso no pacote. Isso é interessante. É Outro dia a gente muito fala com legal, você. outro dia a gente fala. Tá, e o que mais você faz? Você É serve, muito o que mais? simples. Aí eu sirvo, depois a gente também, se precisar, eu tiro o café, eu ajudo ali na parte da cozinha, no que precisa. Limpo o banheiro, limpo o salão, depois que termina, colocamos a geladeira, né, a expositora, a gente repõe. A mercadoria. Mas, gente, é uma coisa tranquilinha. E lembrando, tranquilo de fazer. o restaurante que a Fá trabalha é um restaurante um pouco pequeno, vamos dizer assim, é pequeno, né? E É pequeno, não é um restaurante pequeno. então dá pra fazer tudo isso. E tanto é que tem dia, como eu disse no começo do vídeo, tem dia que ela sai até mais cedo, né, Fá? Tem dia que é pra sair às 3, sai 2h30, 2h20, né? E quando precisa, aos sábados eu vou no sábado. Exatamente. E, gente, tá no contrato. Tá tudo certinho com a segurança social. É que tem gente né? que a gente... É porque assim... Tudo certinho. Segurança social, fui lá no contabilista, assinei meu contrato, tudo bonitinho. Tá tudo Exatamente, é certo. tudo legalizado, pessoal. É porque assim, pessoal, a gente tem que falar, a internet é um pouco complicada, sabe? Porque cada um entende o que quer. A gente fala uma coisa aqui, a pessoa quer entender ao contrário e ela acha que é a verdade aquilo que ela entendeu e pronto, acabou, pronto, final. Porque assim, a gente fala assim, a gente trabalha assim, assim, assim. A gente tem que detalhar que não, pessoal, já é no contrato, já tudo é legalizado, tudo é pagadinho certinho, porque senão já tem pessoa que fala assim, eu vou denunciar vocês, vocês não estão trabalhando sem contrato. Já teve gente Só porque a gente não falou, que ia denunciar. só porque a gente falou que, um exemplo, a Fá tá trabalhando part-time. Gente, aqui não é igual no Brasil. Aqui você pode trabalhar meio período e tem um contrato. Tem contrato. É contrato, Tudo não é bonitinho. carteira assinada. No Brasil tem que ter carteira assinada. E aqui não, aqui é contrato. Então se a gente fala assim, eu tô trabalhando em tal lugar, tô fazendo isso, aquilo, a pessoa acha que a gente tá trabalhando sem contrato, certo? Mas não é, que a gente aí agora... Gente, tá tudo certinho, tudo legalizado. Graças a Deus. Faço outros trabalhos, pra quem não viu, vai lá na parte da faxina, mas, gente, tá tudo certo, tá? Não se Exatamente. preocupe, tá Exatamente. tudo certinho. Outro ponto bom pra gente finalizar aqui agora, Marcos, a gente faz compra? Não, pessoal, a gente não tá fazendo... Vamos definir isso aí. Mas primeiro, fala, você tá gostando do serviço? Tô. É um serviço bom? Bom, A única coisa que eu fico um pouco assim, que eu falo, não tenho experiência com outras coisas aqui em Portugal. Porque ao mesmo tempo que eu orei pra Deus, falando pra Deus assim, que dá um serviço bom pra ela. Mas às vezes é bom a pessoa passar por algumas coisas e ver, né? Como pra mim, né, tudo que eu tô passando, eu creio que é um aprendizado. Eu creio que é algo bom. Porque eu gosto sempre de falar o seguinte, às vezes a gente bagunça no vídeo, a pessoa tem que acompanhar a gente, senão a pessoa não vai entender o que eu quero dizer. Eu tô dizendo no geral. Às vezes você olha um copo assim, o copo tá com meio de água. Muitas pessoas vão ter a visão assim, esse copo tá meio vazio. O que é isso? O copo meio vazio. A pessoa passar dificuldade aqui, ou em qualquer lugar da vida, e ela reclamar. Ai meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ai meu Deus, é tão difícil. Ai, todo serviço que eu entro é ruim. E eu tenho uma visão diferente, eu tenho uma visão do copo meio cheio. Por que o copo meio cheio? O copo está na metade, cada um vai ter uma visão. Se o copo está pelo meio, cada um vai ter uma visão. Um vai ter a visão que vai estar meio vazio, outro vai ter a visão que está meio cheio, né? E a minha visão é meio cheia. O que quer dizer isso? Eu vejo toda a dificuldade que a gente vem passando aqui em Portugal, um aprendizado, né? Um aprendizado. Sabe, eu vou citar uma história muito legal. Eu sou meio ruim para relembrar, eu falo do meu jeito, tá? Mais ou menos assim, eu não lembro mais ou menos o nome do inventor da lâmpada. A pessoa que inventou a lâmpada, um americano, se não me engano. Ele inventou a lâmpada, se eu não me engano, ele fez 1000 vezes, ele fez 1000 lâmpadas. Na 1001, vamos dizer assim, ele acertou. Parece que foi isso. E o repórter foi entrevistar ele e falou assim para ele assim, viu? Você teve que errar 1000 vezes a lâmpada até você saber fazer uma lâmpada certa. Ele falou assim, não, eu aprendi 1000 vezes como não se fazer uma lâmpada. Olha a diferença, pessoal. É diferente. Muita gente acha que não, mas é diferente. Você tem uma visão totalmente diferente, sabe? Do que é ruim, do que é bom, do que você fez errado ou não, né? Mas fica aí só uma reflexão para vocês. Mas então, resumindo, é bom. é bom. É um serviço bom. Bom.
Eu acho que é bom, tanto na parte de trabalho, mas como também na parte de convívio dos seus patrões, né? Sim. Isso facilita bastante, né? Facilita. Isso que muda bastante também, pessoal. Bom, né? Deixa o ambiente bom para Agradável. trabalhar. A nossa botija de gás aqui no Mulheres Fala, ela é gasta somente pra gente fazer um bolo de vez em quando, pão, uma torta, alguma coisa assim, porque cozinhar mesmo a gente não cozinha mais em casa, entendeu? Porque os patrões da FA, o que sobra lá, eles mandam pra gente. Então a gente, nossa... Porque não é nada, gente, nada reaproveitado. Arroz, seja arroz, sopa... Tudo comida fresca do dia. Tudo do mistura. dia. Então, a nossa compra basicamente é de produto de limpeza para casa. Produto de limpeza e umas besteiras, né? Às vezes uma besteira que a gente vai comer outra. Fruta, porque agora comida para fazer em casa a gente não compra. Só se a gente quiser comer uma coisa diferente, né? Então aí é isso que a gente soma. Porque, um exemplo, se eu pegar um período integral, o gasto que a gente vai ter que ter para marmita, todo dia, para mim, para ele e tudo mais, é muita coisa. É gasto, né? é gasto. Cozinhar todo dia, Muita chegar coisa. cansado. Então tudo a gente tem que colocar na balança, né, Fá? Sim. Tem que colocar na balança. Pessoal, então é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Só vou dar uma notícia, só vou falar um pouquinho pra vocês, pessoal. Pra quem ainda não entende, pra quem é novo aí no canal, não sei se chegou até aqui no vídeo, o vídeo fica comprido. Os nossos vídeos são compridos, a gente tem que Vamos tentar deixar mais curto. diminuir. Mas graças a Deus tem pessoas que seguem a gente e falam, não precisa diminuir não, continua assim que eu gosto do vídeo assim. Mas pessoal, o nosso vídeo, pessoal, acima de tudo, nosso canal é para agradecer e louvar o nome de Deus. A gente conta aqui, graça e misericórdia de Deus tem nas nossas vidas aqui, todas as bênçãos que Deus traz, mas também contamos as dificuldades que a gente passa aqui nessa nossa jornada aqui, certo? E outra coisa que a gente quer falar, o nosso canal é isso aqui, ó. A gente faz uma conversa com vocês. É como se fosse um podcast mais um pouquinho diferente, certo? Podcast tem entrevista com pessoas diferentes. A gente não tem muito contato, né? A gente trabalha o dia inteiro. Fica um pouco difícil, a gente mora numa cidade pequena. Fica um pouco difícil de ter contatos com muitos imigrantes, com pessoas de fora. Então é mais difícil pra gente entrevistar, né? Fazer entrevista com outras pessoas. Mas quando tiver, a gente vai fazer. Então nosso canal é isso, é uma conversa com vocês. Quer trazer a experiência nossa pra vocês. Espero que sirva pra vocês também. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem do nosso conteúdo. O último vídeo, pra quem não viu, foi um passeio nosso que a gente fez. A gente quer fazer mais isso, só que não é tão fácil, pessoal, tá bom? Em todos os sentidos, tá? Sentido de tempo, que vocês sabem, né? Mas é isso aí, vamos fazer o máximo possível para trazer vídeo interessante para vocês, conteúdo bom para vocês continuar com a gente aqui, tá bom, pessoal? E vamos relembrar, quem já pediu para eles se inscrever? Se inscreva no canal, gente, dá aquele like, compartilhe, comenta aqui. E é isso. É isso aí, pessoal. E quer viajar barato com segurança, Esmeralda Turismo. Por que a gente indica, Fábio? Porque a gente indicaram para nós experimentamos, aprovamos, chegamos aqui através deles, foi muito bom, então a gente indica para vocês também. O que é bom pra gente, a gente quer passar pra vocês também, pessoal, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe a todos, fique com Deus e... Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal, boa semana a todos. Oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path, if you want it bad, I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back, yeah, cause I ain't never done, I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun, shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, yeah, let's do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow, till I finally prove it, never listen to the no's, I just wanna keep moving, yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah, everything I do, I'm just being genuine, yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.